Olá, boa noite. Eu vim compartilhar com vocês hoje uns minutinhos da palavra de vida. Hoje a gente vai estar falando, sobre a adoração, o melhor caminho para conquistar o coração de Deus. E falando sobre adoração, não tem como não mencionar o nome de Davi. Porque Davi era conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. Lá em 1 Samuel 13,14 vai dizer o seguinte: já agora não subsistirá o teu reino. O Senhor buscou para si um homem que lhe agrada, e já lhe ordenou que seja príncipe sobre o seu povo, porquanto não guardaste o que o Senhor te ordenou. Aqui, Deus falou com Saul, isso mesmo, porque Saul estava fora do propósito. Então ele levantou Davi, e Davi era um homem que agradava a Deus. Por isso que a gente vai aprender umas coisas com Davi nessa noite. Mas por que Davi recebeu esse tão grande destaque? Talvez tenha sido pelo fato dele ser um verdadeiro adorador. Lá em Atos, capítulo 13, versículo 22, vai dizer: e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ou seja, Deus selecionou Davi dentre os filhos de Jessé naquele tempo para substituir Saul. Mas por que esse destaque? Davi, desde a sua infância, ele tocava com a sua harpa hinos de louvores ao Senhor, e ele tinha prazer em fazer isso. Lá em Salmo 103, vai dizer sobre isso. 103, versículo 1. Vai dizer o seguinte: bendize a minha alma, Senhor, e tudo que é em mim, bendiga o seu santo nome. E ele tocava, cantava, entronizava salmos de gratidão ao Senhor. E exaltava o Criador, adorando com as obras das suas mãos. Um homem segundo o coração de Deus prestava-lhes adoração pelo reconhecimento da sua excelsa glória, bondade e santidade. Davi também, ele era um pastor de ovelhas. E por ser pastor de ovelhas, ele passou por muitos momentos difíceis. E ele obteve vitórias em muitos deles, praticamente todos. Então ele também exaltava o Senhor pelas suas conquistas. Então, Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus e também era um homem amigo de Deus. Ele tinha um relacionamento, de amizade muito grande. Ele tinha um prazer de adorar o Senhor. E por quê? Porque ele achava que Deus é que lhe concedia todos os privilégios extraordinários que aconteciam na sua vida. E na verdade, era assim mesmo que acontecia. Então, nós, para sermos um verdadeiro adorador, primeira coisa, a gente tem que colocar sempre Deus em primeiro lugar. E segunda coisa, a gente tem que entender que tudo que acontece na nossa vida é privilégio. A gente tem que entender também que tudo que acontece na nossa vida, de vitórias e conquistas, é um privilégio do nosso Deus para conosco, Lá em 1 Crônicas 17:7 vai dizer o seguinte: aqui, o que ocorreu? Davi era amigo de Deus. 1 Crônicas 17:7. Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, tomei-te da malhada e de trás das ovelhas para que foste príncipe sobre o meu povo, o povo de Israel. Deus levantando Davi naquele chamado, por quê? Porque ele tinha um relacionamento e ele era amigo de Deus. E é assim que Deus faz com aqueles que são amigos, que se relacionam com ele, É interessante também aqui que Davi, ele derrotou Golias, derrotou os filisteus. Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel 17, 32 ao 49, vai relatar essa situação, Mas eu vou estar lendo somente o versículo 32, que vai dizer o seguinte: Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá pelejar contra os filisteus. Os filisteus se levantaram contra o povo de Israel. E Saul ainda estava ali naquela indecisão, mas enfim, chamou Davi. Mas Davi era um moço de semblante modesto. Então, Saul ainda falou que ele não conseguiria. Mas Davi entendia que ele não ia pela aparência, ele ia pelo Deus que ele servia. Aí a gente lembra da história, em que Davi colocou aquela armadura, a armadura ficou grande demais, enfim, ele foi com a cara e com a coragem e pegou 3 pedrinhas e uma funda. E ali ele pediu a ajuda do Espírito Santo de Deus na vida dele, ele girou aquela funda e ela acertou em cheio a testa de Golias, e Golias foi ao chão
sendo Davi vitorioso naquela causa. Então, o que acontece? É assim que acontece com a gente. Às vezes a gente passa por lutas, situações, mas a gente sabe que o grande da nossa vida é o Senhor. E quando a gente tem um relacionamento com Deus, né, e a gente é amigo de Deus, a gente sabe que a vitória é garantida para o servo de Deus, né? Aquele que tem um relacionamento com o Senhor. Então, o que acontece? Davi, antes de ser rei, ele também formou um exército. E ele teve êxito em uma guerra que se deu apenas no enfrentamento de Golias. 1 Samuel 22:2 vai dizer o seguinte: ajuntaram-se a ele todos os homens que se acharam em aperto, e todo homem endividado, e todos os amargurados de espírito, e ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Ou seja, antes de ser rei, ele conseguiu formar esse exército e ele mesmo venceu a guerra, né? Lá em 1 Crônicas 12:22 vai dizer o seguinte: porque naquele tempo, dia após dia, vinham a Davi para ajudar, até que se fez um grande exército como o exército de Deus. Então, às vezes, você olhando para Davi, jamais diria que ele seria chefe de um exército pela sua estatura, pela sua aparência. Assim como Saul, né? De início, mesmo ele se prontificando a lutar pelos israelitas, né? Ele achou que já estava derrotado, né? Às vezes é assim que acontece conosco também. A gente acha, entrando numa causa, né, específica, alguma luta, alguma situação que a gente passa, a gente já acha que a gente não vai conseguir. Ou outra pessoa também fala assim: ah, Gilmara não vai conseguir, fulano não vai conseguir, pela aparência. Mas Deus não julga pela aparência, né? Deus julga de acordo com a intimidade e relacionamento que ele tem com o servo dele, né? Assim como ele sabia que Davi seria vitorioso porque ele era com Davi. Davi também era com Deus, né? Então, como é importante? Nessa noite eu quero compartilhar com vocês como é importante. Se você quer vencer as lutas, barreiras e intempéries da vida através da adoração, então você precisa fazer o quê? Ter um relacionamento com aquele que você adora, com Deus. Primeiro. Segundo, também precisa ser amigo, né? Amigo de conversa, amigo de perguntas, amigo de relacionamento. E com isso, ter a certeza, ter a fé em Deus de que é Ele que te concede a vitória. É por isso que você deve amá-lo, exaltá-lo e adorá-lo. Então, nessa noite, siga o exemplo de Davi. Então, esses foram os minutinhos da palavra de vida. Se você quer entender que a adoração é o melhor caminho para conquistar o coração de Deus, então, seja amigo de Deus, tenha um relacionamento com Deus e saiba que todas as bênçãos que Ele te concede é porque você é uma pessoa privilegiada, assim como foi Davi. Então renda adoração, renda exaltação a esse Deus que tudo pode fazer por mim e por você. Que Deus possa te abençoar através dessa palavra e falar ainda melhor ao seu coração. Amém? Tchau, tchau. Fique com Deus.